Diário de Santa Faustina. No tópico 337, o diretor espiritual de Santa Faustina pediu para ela analisar se não tinha nenhum apego a alguma coisa ou criatura ou a si mesma, e se não havia tagarelice desnecessária, porque tudo isso de alguma forma impedia Jesus de se sentir plenamente à vontade na alma da pessoa. Santa Faustina fala: Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. O que eu quero dizer com isso? Na literatura católica fica muito claro que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus no lugar que Ele merece, de criador, de pessoa que mais, de criador que mais ama as suas criaturas. Por isso ele mereceria o máximo de tudo. O apego, especificamente, não é simplesmente amar, por exemplo, seus pais, seus primos, seus irmãos, sua família. Não é isso. O apego é sobre uma forma desmedida de valorizar algo que não tem tanto valor assim. Então é você colocar toda a sua felicidade num relacionamento, num salário, numa profissão, na sua família, a ponto de colocar Deus em segundo, terceiro, em último lugar, porque não é Deus que vai te dar a felicidade eterna, não é Deus que é importante para você, mas são outras coisas mundanas. Não é que a gente não possa amar a nossa família e desejar, sonhar coisas, certas coisas e situações para nossa vida. O problema é o apego. Apego é quando você coloca num pedestal algo que não cabe ali. Aí, no tópico 338, Santa Faustina diz o seguinte: quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa, mas como em todas as minhas coisas, também aqui tinha receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada dessa investigação minuciosa, fui diante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma: Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós, e não conheço outro amor além de vós. Mas, Jesus, se eu tiver que me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos, Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediatamente, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós, na mínima coisa. Nesse momento, Jesus surgiu de repente diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente, de beleza incriada, vestido de branco e com os braços erguidos. Disse-me então: minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega tão grande número de almas. Diz isso ao meu representante. Tópico 340. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ame sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos seus santos. Aqui vamos ver de novo Santa Faustina em cooperação com Santa Teresinha do Menino Jesus, complementaridade das duas. No tópico 342, Santa Faustina reflete: o verdadeiro amor é medido com o termômetro dos sofrimentos. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos, pelas dificuldades na vida em comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca e pelo esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão em tudo, pelo transtorno de todos os meus planos,
Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez, pelos medos e incertezas. Agradeço-vos, Jesus, que fostes o primeiro a beber desse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim, já atenuado. Conheço bem a morada do meu esposo. Sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer que não esteja inflamada de amor para convosco. Sinto o abismo extremo da minha alma e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Tópico 344. Santa Faustina tem uma visão de Jesus exposto no ostensório. Ela viu, saindo da hóstia, 2 raios, tais como na imagem, que se uniram estreitamente, mas não se misturaram. Passaram as mãos do confessor de Santa Faustina, do padre, e depois as mãos dos religiosos. De suas mãos passaram as pessoas e voltaram à hóstia. Durante uma missa, ela viu o menino Jesus um pouco menor do que de costume e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem uma branca. É muito interessante como várias vezes Santa Faustina tem visões na Santa Missa e com Jesus Eucarístico, comprovando nas visões dela a presença verdadeira de Deus ali. No tópico 346, Santa Faustina estava em oração e saudava sem cessar Nossa Senhora, a Mãe de Deus, procurando adentrar no seu espírito e pedindo-lhe que ensinasse o verdadeiro amor a Deus. Então ouviu as seguintes palavras: esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. À noite, Santa Faustina fazia adoração ao Santíssimo e entre as orações pedia a Deus luzes para que pudesse conhecer sua alma e ser dirigida de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda do seu diretor espiritual. Ela rezou pela própria família, pela Santa Igreja, pelo clero, pelos pecadores, pelas missões, ofereceu indulgências às almas do purgatório. E então, na missa do galo, ela viu o menino Jesus sobre o altar, de uma beleza incomparável. O menino ficou olhando para todos o tempo todo, estendendo as suas mãozinhas. No momento da elevação, não olhava para a capela, mas para o céu. Após a elevação, novamente olhava para nós, mas por pouco tempo, porque, como de costume, foi partido e consumido pelo sacerdote. Então ela tem uma visão extremamente literal de Jesus Eucarístico sendo consumido, que faz muito sentido com a nossa crença. Então é bem interessante as imagens que ela tem. Nesta altura, ele já tinha a túnica branca. No dia seguinte, tive a mesma visão, e no terceiro dia também. É difícil expressar a alegria que eu sentia na minha alma. Essa visão se repetiu em 3 santas missas, da mesma maneira que nas primeiras. No tópico 348, era a primeira quinta-feira depois do Natal e simplesmente Santa Faustina esqueceu de fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela sempre fazia nas quintas-feiras e ela simplesmente esqueceu. E ela não conseguia lembrar por nada. E ela não conseguia dormir e ela pensando, gente, mas eu tô esquecendo alguma coisa. Jesus apareceu para ela todo martirizado e aí disse: esperei por ti para partilhar contigo o sofrimento, pois quem compreende melhor o meu sofrimento do que a minha esposa? Aí Santa Faustina pediu perdão a Jesus pela tibieza e, envergonhada, nem olhava para o Nosso Senhor, mas com o coração contrito pediu que Jesus se dignasse a lhe dar um espinho da sua coroa. Jesus respondeu que daria essa graça, mas só no dia seguinte, e a visão desapareceu. O que é interessante desse tópico 348? Os espinhos, as contradições
que podem nos levar ao céu são uma graça. A gente que fica muito apegado ao que é terreno e imediato, a gente acha que tudo é ruim, que tudo é punição, que aquilo não é uma honra, que não é algo bom. Porém, em muito da literatura dos santos, eles descobrem que as adversidades, as pequenas cruzes, a pequena via, é uma glória, é uma honra. Só que a gente tem muita dificuldade de entender isso. Veja só, Santa Faustina pediu um espinho da coroa. É uma coisa dolorosa e ruim. Só que isso é tratado como uma honra e graça, porque quanto mais você participa da redenção da humanidade ao lado de Deus, isso é uma grande honra na eternidade e uma grande prova de amor. Quer dizer que é fácil? Não. Eu estou trazendo essa reflexão, mesmo sabendo essa reflexão, eu fujo das cruzes, eu fujo das dores, das adversidades, eu fujo disso. Mas é uma coisa interessante para a gente não se esquecer quando alguma coisa acontece, né? Entregar aos pés de Jesus na cruz, pedir virtudes espirituais, pedir que Nossa Senhora nos cubra com o manto dela, para nos ajudar com o que for necessário, porque a gente não tem a capacidade plena de entender. A nossa carne quer fugir de certas coisas, mas não necessariamente as coisas que a gente quer se afastar são ruins e não necessariamente as coisas que a gente deseja são boas. É fácil ter esse discernimento? De jeito nenhum. Por isso, uma vida de vigilância e oração, a gente vai cair, mas a gente levanta com Jesus. Isso é a pequena via, e isso é também a infância espiritual. Entender que nós não somos nada, mas se a gente se agarrar aos braços de Deus, tudo funciona, tudo melhora.